Meu nome é Daniela Roberta, eu sou aluna do Grupo Educacional IBRA, estou cursando o curso de segunda licenciatura em Letras Português e Inglês. E hoje, para cumprir a carga horária de estágio, eu vou ministrar uma aula baseada no plano de aula que foi elaborado anteriormente num trabalho para cumprir também, para complementar a carga horária do estágio, já que nesse tempo de pandemia a gente não pode cumprir a carga horária do estágio em colégios, em escolas. E essa aula vai ser ministrada de média 15 minutos, com o tema Poesia Fora da Estante, a fim de trabalhar com os alunos o sentido literal e figurado das palavras, bem como o incentivo à poesia, a poemas, a expressividade, o conhecimento das palavras e entre outras coisas. Essa aula que eu vou ministrar é a terceira etapa do trabalho, como se fosse a terceira aula. Eu escolhi essa aula por ser um tema bastante interessante e eu considero muito importante apresentar poemas para os alunos de hoje, já que esse mundo da internet acabou distanciando muitos alunos desse tipo de texto. E para a gente valorizar, resgatar isso mesmo nessa nova geração, que ainda tem lugar para os poemas, para os livros, para os poetas. Então, eu vou começar. Boa noite, alunos. Hoje eu trouxe para vocês um poema de Mário Quintana para a gente dar continuidade à nossa aula. E ao nosso projeto, né, Poesia Fora da Estante. Espero que todos vocês estejam empolgados com esse projeto, conhecendo melhor as poesias. E hoje eu vou ler para vocês o poema de Mário Quintana. O nome dele é Os Poemas. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo, como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto. Alimentam-se um instante de cada par de mãos e partem. E olhas então em tuas mãos vazias, no maravilhoso espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Esconderijos do Tempo, de Mário Quintana. Então, agora que vocês conheceram o poema, gostaria de saber se vocês sabem por que o autor comparou poema a pássaros. Bom, pode-se imaginar que ele comparou o poema a pássaros, porque o que acontece? Você abre um livro, lê um poema, fecha o livro. É como se o poema tivesse ido embora. Assim como o pássaro. Ele chega, se alimenta ou olha o ambiente e parte. Assim como a poesia, eles partem, né? E o que acontece? Porém, se a gente estudar um pouquinho sobre o sentido das palavras, a gente vai ver o porquê que ele fez essa comparação, o que aconteceu. Alguém já sabe, já tem uma noção do que é sentido literal de uma palavra, o sentido figurado dessa palavra? Pois bem, no sentido literal de uma palavra, é o sentido exato dela. Simples, objetivo, sem distorção,
é o sentido original da palavra, aquele sentido de dicionário que você vai procurar, vai encontrar no dicionário. Aquele tipo de palavras que é usado em texto jornalístico, em texto científico, que tem que ser usado no sentido exato da palavra, sem modificações, sem transformações, sem alusões. E este sentido também, a gente pode chamar ele de denotativo. Denotativo e literal é a mesma coisa. É quando a gente usa para usar o sentido exato de uma palavra num texto, num poema, em algum lugar. Agora, quando a gente fala em sentido figurado das palavras, é quando ela apresenta num contexto alterado, ampliado, quando a palavra aparece em um sentido diferente do que exatamente ela é. Este sentido é muito usado em poemas, em poesias, para florear mesmo, para atingir sentimentos. A gente usa muito o sentido figurado, que é o mesmo do sentido conotativo. Então, denotativo é o sentido literal, sentido exato, e o conotativo é o sentido figurado de uma palavra, que é o sentido com uma alteração no contexto. Então, quando a gente vai lá no início do texto, do poema, os poemas são pássaros que chegam. Poema é pássaro? Não, poema não é pássaro no sentido literal da palavra. Poema, no sentido literal da palavra, é uma composição de versos. É esse o significado de poemas. Mas aí, quando você pega ali o sentido literal, ele comparou o poema a pássaros, pelo sentido de chegar e sair, pelo sentido de entrar, de deixar alguma marca e sair. Agora, quando você vai fazer uma comparação, dar adjetivos para olhos, por exemplo. Olhos são grandes, olhos são castanhos. Pode-se dizer que esses adjetivos estão sendo usados no sentido literal, porque olhos podem ser castanhos, olhos podem ser grandes. Agora, se você usar os adjetivos, olhos são estrelas, olhos são espelhos da alma. Aí você está aplicando adjetivos figurados, adjetivos conotativos. Porque olhos não são espelhos, olhos não são estrelas, no sentido literal. Assim, quando a gente for empregar uma palavra no contexto, é importante a gente saber o tipo de texto que a gente está usando, se ele permite usar sentido figurado de palavras, porque a gente já viu que num texto jornalístico, num texto científico principalmente, não se deve usar sentido figurado das palavras. É preciso aplicar o sentido literal, porque é um tipo de texto informativo, a pessoa precisa receber a informação correta. Agora, se você for fazer um texto poético, ou escrever mesmo um poema, uma carta, aí você pode usar, porque o sentido literal, o sentido figurado também é importante. O sentido figurado nos ajuda a traduzir sentimentos, pensamentos de uma forma que outras pessoas possam entender. Por exemplo, como você vai dizer, vamos pensar num exemplo. Aliás, alguém tem um exemplo de que tenha pensado de sentido conotativo ou denotativo para apresentar? Pois bem, coração vazio. O meu coração está vazio. Um coração de verdade não está vazio, senão eu não estaria aqui. Então, eu usei o sentido figurado, o sentido conotativo de vazio. Porque
O coração é cheio de veias e sangue e vasos para ele poder ter um bom funcionamento. Mais alguém pensou em algum exemplo? Vamos ler mais uma vez o poema para a gente poder observar se tem mais alguma palavra que usou um sentido diferente. Vamos lá. Os poemas. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voos como um alçapão. Eles não têm pouso nem porta. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas então essas tuas mãos vazias, no maravilhoso espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Esconderijos do Tempo, de Mário Quintão. Vamos ver se alguém encontrou alguma palavra com sentido alterado, que é o sentido figurado. Vamos lá, vamos ler. Os poemas são pássaros que chegam. Ele compara o poema a pássaros, como a gente já viu. Não se sabe de onde e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo. Aqui também usou um sentido. Fechou o livro e alçou o voo. Quando você fecha o livro, na verdade, o poema não voa, né? Você fecha o livro, o poema tá lá dentro. Então, aqui também usou o sentido figurado, ou sentido conotativo, como um alçapão. Eles não têm pouso nem porta. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas então tuas mãos vazias. E olhas então essas tuas mãos vazias, no maravilhoso espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Então, pois bem, cada um pode analisar o poema e fazer algum comentário. Muito obrigada pela atenção. Até a próxima aula.